venceram logo na primeira classificativa. Foi este o primeiro passo que lhes viria a dar o título, mas isso é o resto da história. Os homens da Toyota começavam bem, mas, no entanto, não escapariam um susto, pois, pelos vistos, o motor do carro falhava nos primeiros metros da primeira classificativa. Nas hostes da Toyota havia alguma apreensão. Bastante pior, começaram os outros candidatos ao título. Adruzilo Lopes, Luís Lisboa falhavam o arranque. Logo na partida, o motor do Peugeot 206 WRC cala-se e isso custará 12,3 segundos à dupla da marca francesa. Lopes e Lisboa, quando arrancaram, tentaram recuperar muito do tempo perdido, mas era já demasiado tarde. Assim, o segundo lugar ficaria aberto para Rui Madeira, Fernando Prata, que com mais 2,5 segundos do que Pedro Matos Chaves estavam apostados em conseguir um bom resultado nesta prova, pois recordemos que esta foi também a despedida da SEAT Sport das provas do Campeonato Nacional de Rallys. Madeira e Prata tentavam aqui a vitória. Pilotos da SEAT aqui a darem o tudo por tudo, mas algo não iria correr muito bem e 2 segundos perdem-se em situações como esta, em que o carro se atravessa um pouco mais do que o esperado. Em seguida, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva continuam a vencer na segunda classificativa. Conseguem uma vantagem de 8 décimos de segundo para Rui Madeira e Fernando Prata. No entanto, os problemas com o motor do Toyota não estavam ainda resolvidos e nos primeiros metros o carro falhava. Rui Madeira, Fernando Prata davam o tudo por tudo, mas 0,8 segundos deixavam-nos ainda na segunda posição. Adruzilo Lopes, Luís Lisboa eram os terceiros. Eram 1,2 segundos mais lentos do que os líderes, mas continuavam ao ataque. Miguel Campos, Carlos Magalhães eram os quartos classificados nesta altura. Estavam numa luta dura com Vítor Lopes e José Janela. Recordamos que, se ainda queriam ter algumas esperanças no campeonato, Miguel Campos e Carlos Magalhães tinham que terminar logo atrás de Rui Madeira e Adruzilo Lopes e Pedro Matos Chaves tinham que desistir. Estamos nesta altura com José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva, que furam e com isso vão perder quase meio minuto. No entanto, nem tudo lhes corria mal e pouco mais à frente, o azar de uns era a sorte dos outros. José Pedro Fontes a chegar furado ao final do segundo troço. Na frente da prova, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva estavam verdadeiramente imparáveis e continuavam a vencer. Desta feita, ganham 1,2 segundos na Rui Madeira
que está de pedra e cal na segunda posição. Menos bem estiveram Adruzio Lopes e Luís Lisboa, que na terceira classificativa fizeram um peão e com isso perderam quase uma vintena de segundos. Miguel Campos, Carlos Magalhães estão agora um pouco mais descansados na quarta posição e lideram o agrupamento de produção, como aliás é hábito no Campeonato Nacional de Rallys. A grande aposta destes pilotos para esta época era conseguirem o pleno em termos de produção, ou seja, 10 vitórias em 10 rallies. Até ver, estava tudo a correr bem com o Mitsubishi Carisma GT de Campos e Magalhães. Quem não tinha o mesmo destino era Vítor Lopes, com José Janela, pois a caixa de velocidades do pequeno Citroën Saxo Kit Car cedia e com isso viriam a perder preciosos segundos. Aqui está o exemplo de como o azar deles foi a sorte de José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva. Rui Madeira e Fernando Prata estavam definitivamente ao ataque e na quarta prova especial de classificação assinam o melhor tempo. Conseguem ganhar um segundo a Adruzio Lopes e Luís Lisboa, que estão, nesta altura, em termos de classificativa, na segunda posição, mas estão bem mais para trás na classificação geral. Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva eram um pouco mais lentos desta vez, perdiam 2,3 segundos para os vencedores. Pela nossa parte, Adruzio Lopes e Luís Lisboa estavam definitivamente ao ataque. Venceram 2,2 segundos a Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva e assinam novamente o melhor tempo numa classificativa. Chaves e Paiva conseguem já uma diferença que lhes permite gerir a vantagem que têm sobre Lopes, enquanto que Rui Madeira e Fernando Prata são os terceiros mais rápidos, com 4,1 segundos mais do que os vencedores. Bruno Magalhães, Paulo Moura andavam também muito bem numa luta que à partida não pareceria ser a deles, mas na frente continuava Adruzio Lopes e Luís Lisboa, enquanto que Rui Madeira e Fernando Prata eram desta vez os segundos classificados. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva podiam-se dar ao luxo de levantar um pouco mais o pé. Miguel Campos, Carlos Magalhães eram os quartos classificados. Lá mais para trás havia uma luta bem interessante de seguir. Era justamente aquela que opunha Bruno Magalhães a Pedro Dias da Silva. Lutava-se pelo segundo lugar do Grupo N e a maré estava de feição para Bruno Magalhães e Paulo Moura. Pedro Dias da Silva, Mário Castro eram assim os terceiros classificados no agrupamento. Vítor Lopes, José Janela eram rápidos quanto baste para assinarem melhores tempos na Fórmula 2, mas a penalização viria a arredá-los dos lugares da frente. Lá mais atrás, Vítor Pascoal, que trazia ao seu lado Felisberto Teixeira, que trocava as duas pelas quatro rodas e sentava-se no banco da direita. Ao volante do Fiat Punto Kit Car, José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva comandavam a Fórmula 2. Muito rápidos neste agrupamento eram também José Araújo e Pedro Barbosa. acho que não há espaço para... Eram os segundos, pouco mais de 2 segundos. Adruzio Lopes, líderes do agrupamento de produção. Adruzio Lopes e Luís Lisboa estão nesta altura a dar o tudo por tudo, com um andamento verdadeiramente diabólico ao volante do Peugeot 206 WRC. Começam a recuperar segundo após segundo e, pelos vistos, ainda tudo está muito longe de estar decidido em termos de Campeonato Nacional de Rallys. E pela estrada iam ficando espalhados alguns dos concorrentes do Campeonato Nacional de Rallys de Clássicos. Lopes e a Lisboa sempre muito rápidos, numa zona verdadeiramente de cortar a respiração, como esta aqui. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva realizam o segundo tempo com mais 2,2 segundos que os homens da Peugeot, e o mais baixo do pódio na classificativa fica para Rui Madeira, Fernando Prata, com mais 4,1 segundos do que os líderes.
Miguel Campos, Carlos Magalhães tinham certamente os olhos postos nos homens da frente, pois o azar de uns era a sorte destes. Vítor Lopes, José Janela continuavam a ser muito rápidos na Fórmula 2. Entretanto, a barra estabilizadora do Fiat Punto Kit Car partia-se e José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva perdiam alguns segundos. Continua a maré de Adruzio Lopes e Luís Lisboa e assinam mais um melhor tempo. Mas a diferença é magra, apenas um segundo para baterem Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva. Os homens do Toyota não se distraíam e andavam sempre num ritmo muito forte, pois Adruzio Lopes e Luís Lisboa está mais provado que são adversários de respeito. Continuamos na 8ª prova especial de classificação. Estamos nesta altura com Rui Madeira e Fernando Prata. Dentro de poucos metros, a sorte vai bater à porta do SEAT. Madeira e Prata estavam apostados em se despedirem com uma vitória, mas mais uma vez a sorte e a SEAT estão de costas voltadas. A estrada muito suja será a responsável pela saída de pista que Madeira e Prata sofrerão já de seguida. É nesta direita que Rui Madeira perde o controle do SEAT. A prova terminava assim mais cedo que o previsto. Bem, foi que nesta direita estava cheio de areia, mesmo muita areia. Penso que já agora gostaria de falar que já é bom pensar se realmente os carros clássicos devem passar primeiro que os carros do Nacional. O que é certo é que nós apanhámos bastante areia e eu cortei a curva o melhor que pude, e quando passei de quarta para terceira, salvador a fundo, o carro saiu de frente, pronto, e não houve nada a fazer. Pedro Dias da Silva, Mário Castro davam tudo por tudo, mas algo não estava bem no motor do Mitsubishi. No SEAT é que as coisas não estavam mesmo nada bem. Os pilotos terminavam a prova a pé. Bruno Magalhães e Paulo Moura conseguiam assim mais alguns segundos de vantagem em termos de segundo lugar do agrupamento de produção. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva voltam a assinar os melhores tempos e são nesta altura novamente os mais rápidos na 9ª classificativa. 2,1 segundos é a diferença que eles conseguem ganhar a Adruzio Lopes e Luís Lisboa. A terminarem assim as coisas, a vitória seria de Matos Chaves e Sérgio Paiva e, consequentemente, era também a vitória em termos de campeonato nacional de ralis. À medida que o tempo passa, Campos e Magalhães veem o campeonato ficar um pouco mais longe, mas nesta altura apenas era necessário que desistissem os dois homens da frente. Adruzio Lopes e Luís Lisboa continuam ao ataque e voltam a assinar melhores tempos. Desta feita, 3 segundos foi quanto eles ganharam a Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva, mas 3 segundos não chegam para bater os quase 15 de vantagem que os homens da Toyota tinham no início.